Bom, vamos ao nosso tema de hoje. A última pregação antes do adeus. Eu coloquei esse tema na internet e algumas pessoas pensando que eu estava me despedindo da igreja. Se refere à última pregação de Paulo na igreja de Éfeso. Na verdade, não foi em Éfeso essa pregação, foi uma mensagem que Paulo trouxe aos líderes da igreja. E quanto a mim, se Deus permitir, estarei com vocês aqui novamente, por muitos domingos ainda. Agora, pense você, se você soubesse, se você fosse líder de uma igreja, e você soubesse que o seu tempo com aquela igreja estaria terminando, o que você diria? Ou que palavras você deixaria para aquele povo? Como é que a gente se despede de um povo que ama? Eu acho interessante esse detalhe humano na vida de Paulo aqui, porque imagina, Paulo nós conhecemos como aquele que deu início em igrejas em muitos lugares. E se você ver, por exemplo, a igreja em Éfeso, Paulo deixou todo o coração dele naquela igreja. O capítulo 16 de Romanos, que se refere, na verdade, a um bilhete que foi mandado para a igreja de Éfeso, mas que ficou ali anexo, na carta aos Romanos, você nota que ele fala ali dos irmãos com quem ele conviveu. Ele cita uma irmã que ele fala, ela foi uma mãe para mim. Ele cita as pessoas pelo nome. Ele mostra ali uma comunhão gostosa com muita gente naquele lugar. Manda abraço para ele, manda abraço para aquele outro, manda abraço para o Apeles, por exemplo, aquele senhor aprovado em Cristo. E aí, o coração desse homem que vai deixando, entenda a minha palavra amores aqui agora, amor cristão, que eu estou me referindo, mas vai deixando seus amores em todas essas cidades, mas tem que ir embora, tem que seguir. A obra o chamava para dar continuidade. No seu último sermão, ele abre o coração e mostra como é importante, e ali ele fala principalmente com a liderança daquela igreja, da importância deles viverem com integridade, com zelo e com paixão por Jesus até o fim. Não abandonar Jesus de maneira alguma. Eu falo aqui com vocês que talvez as últimas palavras de Paulo, um dia eu ainda vou pregar isso aqui no final da minha série, nas últimas palavras escritas de Paulo, uma das coisas que você nota é como se ele estivesse falando da seguinte maneira: eu não deixei de amar Jesus até o fim. Irmãos, eu quero terminar a minha vida, e eu espero que seja assim a sua também, amando a Jesus mais do que quando eu comecei. É assim que tem que ser. Como sequência da nossa narrativa do domingo passado, eu começo aqui narrando para vocês o texto de Atos 19, do versículo 23 em diante, quando Paulo, passando pela cidade de Éfeso, nós já ouvimos aqui no domingo passado, as experiências que teve ali, e mais adiante, quando ele já estava quase perto de deixar já a cidade, 3 anos depois, um tumulto surge na cidade. O tumulto foi causado por um homem chamado Demétrio. Qual o problema desse tal de Demétrio? Acontece que com a pregação de Paulo, muita gente estava se convertendo. E o comércio religioso da deusa Ártemis, ou Diana, se você assim o quiser, ela tinha caído. E esses homens que eram ourives, que viviam da fé do povo, gente que se aproveitava da fé do povo vendendo estatueta, estava agora sofrendo financeiramente, porque o povo estava se convertendo e não queriam mais comprar os badulaques que eles vendiam ali. Então, eles fazem um tumulto na cidade. É interessante notar no texto que eles juntam as pessoas, vão falando com todo mundo da cidade, correm para o teatro da cidade, como você conhece aqueles teatros gregos, inclusive este lugar existe até hoje, por isso que eu recomendo para você, se não assistiu, assista a aula 80 do nosso Didaquê, tem lá no nosso YouTube da Carisma, onde fala sobre Éfeso,
E ali nós mostramos as figuras, as fotos do local. Esse teatro onde aconteceu este momento existe lá até hoje. Em ruínas, claro, mas dá para você notar claramente o lugar. Cabiam 25 mil pessoas naquele lugar. Não tinha tudo isso nessa revolta, mas era esse o tamanho do teatro. Mas reúne aquele povo todo lá, e daqui a pouco todo mundo estava naquele lugar e começaram a gritar: grande é a deusa Diana dos Efésios, ou Ártemis, seria melhor dizer, que deveria ser, por lá ser mais próximo da Grécia, usavam o nome dela no grego. Então, grande é a Ártemis dos Efésios. Acontece que isso eles gritaram por mais de 2 horas. Um movimento forte naquele lugar de revolta. Agora, é interessante que o texto fala que algumas pessoas nem sabiam o que estavam fazendo lá. Sabe aquele pessoal que sai na rua tal, e está lá, e começa, está todo mundo gritando, eles gritam junto, e por que você está aqui? Não sei, é que os ETs estão invadindo a terra, sabe assim? Não é? Isso que você vê em algumas passeatas por aí de vez em quando, vamos ser sinceros, né? Você vê umas coisas assim por aí, não é? Gente maluca de tudo, não é? Mas eles queriam linchar Paulo. Paulo queria ir lá para se justificar diante de todos eles, conversar com todos, foi impedido, mas o escrivão da cidade, é um nome dado para, como se fosse assim para nós hoje, o prefeito, tomou a frente e falou: gente, não tem razão nenhuma de nós fazermos essa rebelião toda aqui. Roma, que é o império, não permite ajuntamentos desse tipo. E tem mais, se eles ficarem sabendo disso, eles vão intervir na nossa cidade. Éfeso era uma cidade independente, que ela tinha governo próprio e muitas administrações próprias, permitida por Roma, e iriam perder esse status, iriam se demitir aqueles éfesos que eram liderança da cidade, e colocar liderança romana no local. E ele falou: isso não é bom. E tem mais, nós temos tribunais. Se Demétrio e os seus têm alguma acusação contra estes homens, que seria contra Paulo e alguns outros, que procurem os tribunais e que se resolva, mas essa assembleia está dissolvida, não podemos mais fazer uma coisa como essa. Mas tem algo que ele citou ali, ele falou: eles não falaram mal da nossa deusa, eles não saquearam templos, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Eu acho interessante esse detalhe, mostrando que Paulo, ele se preocupava em pregar o evangelho e mostrar Jesus, e não ficar falando mal da religião dos outros. Esse lado ético, muitas vezes está faltando na pregação do evangelho dos dias de hoje. Não é preciso chutar santa para você trazer uma mensagem do evangelho ali. Muito bem, continuando a história. Paulo, depois desse tumulto todo, saiu da cidade, passou novamente pela Macedônia, aquelas igrejas que nós já estudamos aqui, passou por Filipos, passou por Tessalônica, passou por Bereia. Depois ele vai para a região da Grécia, que é a Acaia, ou seja, Atenas, Corinto, fica 3 meses lá em Corinto. Depois ele segue viagem e vai juntando os irmãos líderes de cada uma daquelas igrejas que vão começar a viajar junto com ele para ter mais tempo com Paulo. Nessa ida de Paulo, que ele pretendia chegar lá em Jerusalém, finalmente ele para nesse lugar chamado Troade. Lá em Troade, Paulo reúne também ali os irmãos, ministra algo para aquele povo, faz uma reunião ali, porque diz que a liderança de várias áreas da igreja, de várias cidades, se reuniram ali com ele. Por 7 dias teve ali ministrações. E no último dia em que Paulo iria seguir viagem, no dia seguinte, era um domingo. E naquele dia, reuniu com toda a liderança da igreja, mais a igreja local, e partiram a ceia juntos. Paulo começou a pregar, e como era o último dia que ele ia estar ali com eles, e que provavelmente ele achava que nunca mais voltaria naquele lugar, pregou tudo que ele podia pregar. E foi pregando, e perto da meia-noite aconteceu algo.
Esse lugar onde ele estava pregando era um lugar assim que nós chamamos de cenáculo, que seria a parte superior de uma casa, aquilo que nós chamamos hoje de churrasqueira da casa, né? Aquele lugar lá em cima. Pois bem, Paulo reuniu o povo lá em cima, tinham muitas candeias, né? Iluminando ali o local, mas um rapaz sentado na janela dormiu. Isso para mim é um consolo, saber que alguém dormiu no sermão de Paulo, porque aí eu fico mais tranquilo quando dorme no meu, né? Fico mais tranquilo, sim. Porque se no de Paulo dormiu o meu, então beleza, não tem nenhum problema. Só que lá era o terceiro andar. O rapaz cai lá de cima e morre. Você imagina o gelo no meio de um culto da igreja e um acidente, para tudo, desceram. Aqueles que chegaram primeiro testificaram que ele estava morto. Não se esqueça que um dos que estava ali era Lucas, que era médico. Então, há uma testificação de que realmente o homem morreu. Paulo chega e faz algo igual o profeta Eliseu fez lá atrás. No Antigo Testamento conta-se a história do filho de uma mulher que morreu. Esse filho morreu, e conta que Eliseu debruçou sobre o menino e o abraçou, e a vida voltou àquele rapaz. Paulo faz o mesmo, abraça o rapaz e avisa todo mundo, a vida ainda está nele, ele está vivo. Levar o rapaz de volta, o texto dá a ideia de que andando, voltam para o culto. Imagina um culto depois de uma ressurreição de um morto. Aí o culto vai até o raiar do dia. E esse acontecimento foi marcante ali para a vida daquela igreja. E certamente essa história da ressurreição de uma pessoa foi um marco muito claro para testificar de que Paulo realmente era um homem de Deus que estava ali pregando para eles aquelas coisas. Paulo segue viagem. E a próxima parada que ele faz é em Mileto. Mileto, um lugar portuário, ele não quis ir até Éfeso, para não perder tempo, que ele queria chegar em Jerusalém ali antes do Pentecostes. Então, antes da Páscoa. Então, ele se apressa a estar ali em Mileto e manda chamar a liderança da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso cresceu muito. Ela se tornou a segunda maior igreja daquele primeiro século, perdendo apenas para a igreja em Roma, por causa do número de habitantes que haviam naqueles lugares. A igreja de Éfeso também se tornou uma base missionária de Paulo, de onde dali surgiram igrejas de muitas outras cidades, todas aquelas 7 narradas em Apocalipse, além daquelas, a igreja de Colossos, a igreja de Hierápolis e tantos outros lugares, surgiram igrejas partindo desta igreja de Éfeso. Paulo então manda chamar essa liderança toda e vai ter uma última reunião ali com eles. E é aqui que começa a minha leitura bíblica com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 até o 38, texto longo. Peço que você acompanhe comigo. Estou lendo pela Nova Versão Internacional, diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. A palavra presbítero é a palavra ancião. Era um termo usado ainda nas sinagogas, que se refere à liderança. A mesma coisa que dissesse, mandou chamar os líderes ou os pastores da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês. Grava essa expressão, vocês sabem. Grava isso. Desde o primeiro dia em que eu cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Pulando para o versículo 25.
Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos vocês, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos, guarda essa expressão também, e cuidem, de todo o rebanho, também guardem isso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, palavra aqui seria a palavra supervisores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, ou ajudar os pobres, seria melhor traduzido. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. E essa cena eu acho uma cena marcante. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Amém. Palavra do Senhor. Diretamente aos nossos exemplos que vamos dar aqui, em que são lições que nós podemos extrair deste texto. O primeiro que eu tiro é: seja um exemplo para todo o rebanho. Essa era uma preocupação de Paulo ali com eles. Ele fala, cuidem de vocês e cuidem de todo o rebanho. Como é que a gente pode cuidar de todo o rebanho? Primeiramente, sendo exemplo para todos. E aqui uma pergunta aqui para você. Porque muitas vezes nós viemos à igreja e achamos que responsáveis pela igreja são apenas aquelas pessoas que estão à frente, que estão no palco ou algo parecido. Mas e a sua responsabilidade pessoal? Vamos lá, por exemplo, se todos aqui nessa igreja orassem como você ora, como seria a vida de oração dessa igreja? Se todos aqui nesta comunidade, hoje aqui, se todos aqui lessem a Bíblia da maneira como você lê e conhecessem as Escrituras como você conhece, como seria nosso entendimento das coisas espirituais aqui nessa comunidade? Eu falo sempre da importância da leitura da Bíblia, e a leitura repetitiva nos ajuda a decorar textos bíblicos. E eu pergunto a vocês, quantos textos você sabe de cor? Se acabassem todas as Bíblias, por alguma razão, e a gente fosse escrevê-la novamente, baseado nas nossas memórias aqui, quanto dela nós teríamos? Então, se todos aqui, e olha que quando eu estou falando todos, eu não estou falando só desta reunião, você sabe, temos mais uma reunião, depois temos mais uma reunião, são 3 reuniões com mais pessoas aqui. Se todos aqui, vamos colocar na contribuição, se todos nós contribuíssemos como você contribui, como seria esta comunidade?
Você sabe que aqui na nossa comunidade nós não ficamos pressionando você a dar dinheiro, não ficamos vendendo coisas para você, nada disso. Nós contamos com o bom senso de cada pessoa na contribuição, e é uma contribuição voluntária, como a Bíblia diz que deve ser feita. Mas como é a sua? Se todos servissem na igreja, como você serve, e eu me digo aquele coração aberto para servir, como que seria essa igreja? Em Atos 20, no versículo 18, o texto que nós lemos, Paulo diz assim: vocês sabem como eu vivi todo o tempo que estive com vocês. Vocês sabem. É interessante que Paulo faz algo aqui que nós vemos no Antigo Testamento, na vida do profeta Samuel. O profeta Samuel, quando ele foi entregar o cargo, vamos dizer assim, ao rei, já que ele foi o último dos juízes, e finalmente Israel tinha escolhido ali um rei, que seria Saul. Quando ele vai passar o encargo para Saul, olha o que Samuel diz, em 1 Samuel 12, versículo 2 e 3, ele diz: tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora, ou seja, vocês sabem da minha vida inteira. E ele continua: aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, testemunhem contra mim na presença do Senhor. Note que Samuel, ele está falando: estou terminando meu ministério íntegro. Essa é uma mensagem para nós. Como termina a vida é que conta. Quanto sucesso você pode ter tido na vida, mas se você faz uma besteira no final, é aquela besteira que marca. E aqui Paulo, tanto quanto Samuel, íntegros, ilibados, sem nenhuma mancha no seu ministério, na sua integridade, palavra não muito comum nos nossos dias, integridade. Paulo não era como alguns pastores dos nossos dias que transformam o púlpito em negócio e os crentes em consumidores. Ele não fez da igreja um grande negócio. Em Atos 20, versículo 29 ao 31, olha o que ele diz: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes, ele usa essa figura do lobo, porque a igreja é chamada de ovelha, de rebanho. Então, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, por isso vigiem. É interessante ele falar dentro de vocês mesmos. Queridos, o que sustenta a nossa vida cristã e a nossa integridade é que nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas. E a ovelha, ela é mansa. A ovelha, ela não é espertalhona. A ovelha, ela é simples. Quando deixamos de ser ovelhas, viramos lobos. Quando uma pessoa quer tirar proveito do rebanho para si, ela adquire a característica de lobo. Alguns líderes dos nossos dias se tornaram lobos, donos do seu rebanho, do seu ministério. Mas qualquer pessoa que é pastor sabe que nós não temos nada. Paulo mesmo diz aqui o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vocês. É de Deus. Nós pastores somos só servos aqui. Inclusive, a figura de pastor é muito importante para isso. Porque o pastor não é dono do rebanho. Estou falando do pastor de ovelha. Ele não é dono do rebanho. O pastor é empregado. O dono do rebanho contrata o pastor para cuidar das ovelhas, que é do dono do rebanho. O pastor é aquele que cuida de ovelhas. Se fosse boi, seria peão. Então, pastor, o que é pastor? Pastor, nós é peão. É isso. Nós é ralé. É isso. Não tem essa questão de a autoridade do homem de Deus, a autoridade que todo cristão tem. Todos nós somos iguais diante do Senhor, nós só temos dons diferentes. Não é porque eu tenho um dom de comunicação que eu sou melhor do que você, meu irmão. Não é. Então, quando nós entendemos que pastor também é ovelha,
aí nós evitamos se tornar lobos. Assim como a nossa relação com Jesus é uma relação livre, nós precisamos ter esse tipo de relacionamento com as ovelhas. Minha relação com Jesus é uma relação leve, não é uma relação pesada. Eu me dou muito bem com o meu pastor, que é Jesus. Da mesma maneira, nossa relação com os irmãos, nosso trabalho com o Senhor, ministério e tudo mais, tem que ser uma relação leve. Ministério nunca pode ser um peso para você. Se você serve em alguma área da igreja e está sentindo pesado, alguma coisa está errada. Aliás, se a sua vida está pesada, alguma coisa está errada. Porque Jesus falou o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e ande comigo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Grava essa palavra leve. O jugo é aquela canga que você coloca aqui no pescoço do boi e no pescoço do outro boi, para os dois andarem no mesmo passo e puxar o arado. Se um boi andar mais na frente do outro, vai pesar, principalmente para o outro que vai ser puxado. Se o outro boi está na frente, também pesa. Se a tua vida está pesando, é porque ou você está na frente de Jesus, meu irmão, ou você está muito atrás dele. Tem alguma coisa descompassada aí no seu relacionamento com Jesus. O que impede bons irmãos e até boas ovelhas hoje de se tornarem lobos amanhã é a gente se lembrar que nós não somos nada sem Ele, que tudo que nós fazemos é para Ele. É preciso a gente prestar atenção quando pessoas ao nosso redor mudam. Se o jeito está mais autoritário, se parou de honrar uns aos outros, gente que fica de canto só criticando, e aqui eu falo com a igreja local. Nós precisamos andar perto uns dos outros para percebermos quando o coração ou a atitude de algum irmão está mudando. Então, a gente percebe melhor o coração quando estamos perto. Paulo, ele afirma uma coisa, ele fala assim: eu não tirei proveito de nenhum dos meus irmãos. E aí eu te pergunto, e você? Quando você vê esse ajuntamento aqui, você tenta tirar proveito disso aqui? Porque é interessante que Jesus, ele pediu para que nós orássemos, para que o Senhor mandasse obreiros para a obra dele. Nós precisamos de pastores para cuidar da igreja, gente com coração de pastor para cuidar da igreja. É a resposta que ele pediu para Pedro: Pedro, você me ama? Amo, então pastoreia. Ajuda a cuidar dos meus irmãos, ajuda a cuidar dos nossos cordeirinhos no corpo de Cristo, ajuda isso. Agora, quando um pastor vê ovelha, o que ele vê? Ele vê ovelha, ele vê o coração de cuidado. É como uma mãe que vê um bebê chorando, pode nem ser filho dela, ela já quer ajudar. Agora, quando um lobo vê ovelha, o que ele vê? Quando um costureiro vê ovelha. Então, quando um açougueiro vê ovelha. E aí eu te pergunto, quem é você no meio do rebanho? Porque muitas pessoas tentam às vezes tirar proveito desse ajuntamento todo. Às vezes acontece de pessoas que me procuram querendo fazer da igreja um grande marketing de rede. Já tentaram me vender isso diversas vezes. Anésio, vem, senta nessa rede, e aí você tem alguns outros, e depois alguns outros, e aí você vai ganhando dinheiro. Eu falei, meu irmão, mas eu não quero isso. Teve uma pessoa que chegou assim para mim e falou, mas você não quer ganhar um dinheiro extra? Eu falei, não, porque isso vai corromper o meu coração. E eu não quero me apartar do que Deus me chamou para fazer aqui. Não posso usar o povo para ganhar dinheiro. Você tem que ser ético. E eu não falo só por mim, eu falo por todos os pastores dessa comunidade, porque eu conheço esse pessoal há 30 anos. Falo pelo Rui, pelo Silas, pelo Lorival, pelo Gernando. São homens íntegros que a gente anda junto há 30 anos. Meu irmão, se a sua intenção ao vir aqui para a igreja é fazer um grande negócio e tudo mais, desculpa, Satanás já corrompeu seu coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você ama demais o dinheiro, a sua influência, o seu sucesso, você perde seu amor para Jesus, porque Ele mesmo falou que você não consegue servir a dois senhores.
Então, quando você se aproxima de alguém, qual a sua intenção? Você pensa que eu não percebo que às vezes algumas pessoas querem se aproximar de gente que é rica? Eu percebo isso. Eu vou lá e dou um toque. Falo, irmão, dá uma afastadinha ali, para a tua própria segurança. O nosso comportamento aqui na Cariza com relação ao dinheiro, há 30 anos tem sido, aliás, há 31 anos já, tem sido ético. E nós vamos continuar sendo assim. Como pastor, eu fico preocupado quando algumas coisas acontecem aqui dentro. Aqui nos encontros, por exemplo, nos encontros de homens, nos encontros de mulheres, eu sempre falo o seguinte, gente, mantenha o custo baixo. Virou moda agora as grandes conferências, é assim, você não pode perder. Aí você vai ver a conferência, R$800, R$1.000, R$1.500 para você entrar na conferência. Quer dizer, paga agora para entrar no culto. Eu entendo que algumas situações você precisa organizar, você está trazendo um convidado de fora, você vai ter algum gasto, mas põe no mínimo possível. Põe o mínimo daquilo. Conta com a generosidade daqueles irmãos que possam ofertar alguma coisa a mais e a gente paga as contas. Fizemos isso a vida inteira aqui na nossa comunidade. Eu não vou forçar, você quer participar, quem participa. Mas, assim, é de graça, mas você tem que comprar camiseta. Está parecendo aqueles cursos que a pessoa chega assim para você e fala, o curso é gratuito, mas a apostila obrigatória custa R$300. Então, se nós perdemos o nosso coração e o foco de que esse ajuntamento aqui é para quê? É um lugar para a gente ter comunhão com o nosso Deus e com nossos irmãos. Mas se nós transformarmos isso aqui num mercado, já já Jesus vai pegar um azorrague e vai virar a mesa aqui da gente e vai expulsar a gente daqui. Então, vamos nos manter puros para que a gente possa terminar a vida como Paulo terminou lá em Éfeso, como Samuel terminou lá em Israel, dizendo, não tirei proveito de ninguém. Vocês me conhecem por anos, eles dizendo, né? Vocês sabem como, lembra que eu disse, grava isso, vocês sabem. Eu me lembro uma vez de ter cumprimentado, tem um lado positivo disso também. Eu me lembro uma vez de ter cumprimentado um casal aqui na nossa comunidade. Eu gosto de ficar aqui conhecendo gente. Quando eu não conheço, eu já chego junto e já falo, você vem na Carisma há quanto tempo? É a minha primeira pergunta, que eu quero saber quanto tempo a pessoa está, quanto tempo está aqui e tudo mais. E era um casal novo aqui na nossa comunidade, estavam vindo alguns domingos apenas. E eu continuei puxando assunto com eles, fiquei conversando. Ah, tá, e você trabalha em quê? Ele falou, ô pastor, fiquei desempregado nessa semana. E assim, e a minha esposa, 2 semanas atrás. É uma situação totalmente nova para nós dois, estamos 2 desempregados. Eu conversei com eles ali um pouquinho, dei um toque aqui com o Rogério, que é da nossa área de diaconia, aí falei com eles, falei, irmãos, por favor, não querendo constrangê-los, aceita uma cesta básica nossa. Falei, pastor, mas a gente ainda tem uma reservinha, tá bom, querido, então não gasta a sua reserva. Aceita a nossa cesta básica, vai ajudar vocês esse mês, no mês que vem também, pelo menos uns 2 meses aí, ou 3. Já no 2º mês, eles vieram, me procuraram, falaram, Anésio, detalhe, nós não precisamos mais de cesta básica, conseguimos emprego, nossa vida está organizada e mais do que isso, o nosso voto agora é que todo mês nós é que vamos contribuir com uma cesta básica aqui para ajudar outras pessoas. Isso é coração da igreja, gente. Igreja é assim. Igreja é assim. Cuide então da sua integridade para que a igreja seja sempre pura diante de Deus. 2º e último, não perca o seu coração. Em Atos 20, 28, Paulo diz assim, cuidem de vocês mesmos. Lá em Mateus 16, versículo 26, ele fala assim, Jesus fala, pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não deixe que nada faça você perder, meu querido, a sua paixão por Jesus. Por que você segue a Jesus? Por que você veio à igreja? Aliás, hoje, por que você veio aqui? Você percebe que o Espírito Santo coloca uma sede de Deus no seu coração, cultiva isso. Você entende que você foi chamado por Deus? Chamado. Eu até costumo dizer o seguinte, eu não sou contra o voluntariado, acho voluntariado uma coisa linda, mas eu costumo dizer o seguinte, gente, eu não sou voluntário,
Eu fui chamado por Deus para fazer o que eu faço. Entende isso? Eu entendo que eu fui chamado. Eu faço de coração, sim, como um coração de um voluntário, mas também faço por obediência e por consciência que a minha vida sem Ele é nada. Eu não sou generoso porque eu sou bonzinho, não. Eu sou generoso com necessitados porque Deus me chamou para eu ser assim como Deus chamou você. É uma questão de obediência. Nós cremos e nós obedecemos. Por isso que a Bíblia de Jesus disse: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. A palavra guardar ele é nesse sentido, a obedecer tudo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem serve na igreja tem que servir com paixão, com dedicação. Até mesmo sua vinda para o culto tem que ser assim. Eu acho interessante lá em Atos 13, versículo 2, texto que nós já estudamos aqui, quando nós estudamos sobre a igreja de Antioquia. Atos 13, versículo 2 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. A palavra adoração aqui, na língua grega, que aparece também lá em Romanos 15, 27, lá em Romanos 15, 27, a mesma palavra adoração ali, enquanto adorava o Senhor, ela é traduzida como prestando um serviço. Então, quando nós servimos os irmãos, nós devemos servir na mesma atitude que nós estamos adorando a Deus. E eu inverto, cada vez que nós queremos adorar a Deus, uma das formas é servindo os irmãos. Quando aquele sacerdote passou diante de um homem que estava machucado e não fez nada, o levita passou e não fez nada, mas o samaritano fez, está mostrando que o samaritano é quem fez e prestou o culto a Deus. Cada esmola que você dá na rua, cada pessoa que você ajuda, cada pessoa que você dá aquele abraço de acolhimento, cada enfermo que você visita, cada pessoa que você acolhe, isso é culto ao nosso Deus. Culto a Deus não é só cantar aqui, não. Às vezes a gente está só hipnotizado com a música, não é isso. Faz parte ao nosso canto congregacional da nossa adoração, mas nossa adoração tem que vazar esse lugar. Nós somos sal da terra, não sal do saleiro, luz do mundo. É lá que a gente vive, gente, é lá que a gente reparte. Quais são as maiores lembranças que você tem do seu serviço a Deus? A gente tem que servir a Deus, sabe assim, de coração. Eu trago lembranças no meu coração. Por exemplo, eu me lembro na minha adolescência, quando eu descobri um pregador chamado Walter de Lima Filho, esse pastor que impactou muito a minha vida, foi um dos pastores que me colocou no ministério. Devo a ele, para o resto da minha vida, a minha admiração. Mas eu me lembro que eu descia no ponto de ônibus e andava um trecho longe do ponto de ônibus onde eu descia, porque só dava para pegar um ônibus, porque eu só tinha dinheiro para uma condução. E andava, mas eu andava gostosamente a pé, eu ia cantando, era uma gostosa, no meio da rua, eu me lembro do desejo de ir para o culto, de estar com os irmãos. Eu tinha ansiedade, eu gostava de chegar cedo, porque eu tinha pressa de estar com os irmãos. Eu sentia que eu fazia isso para Deus e também por Deus, porque eu me sentia sempre devedor de tudo aquilo que Deus tinha feito por mim. Então, para mim, o culto faz parte, sabe, da minha maneira de cultuar a Deus. Tem muita gente hoje em dia que fala: hoje está muito sol, não vou. Ou senão, está chovendo hoje, não vou. Meu irmão, olha o que Deus fez por você, querido. Olha o que Deus fez por você. Então, vamos trabalhar com nossos corações, vamos deixar Deus renovar a nossa mente, vamos mudar a nossa maneira de ser. Nós não queremos que ninguém se esfrie entre nós. Vamos fortalecer nossos irmãos. E o último texto que eu quero ler com vocês está em Atos 14, 22. Você pode acompanhar em pé comigo, por gentileza? Eu já estou terminando. Atos 14, 22. Aquele texto que nós já lemos aqui, quando Paulo, depois de ter sido apedrejado e tudo mais, lembra? Ele passa novamente por aquelas cidades e diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Queridos, vamos fazer esse pacto entre nós aqui, de fortalecer os nossos irmãos na fé. Tem alguém que você sabe nesse momento que está um pouco longe de Deus? Você vai orar por ele, você vai orar por ela, você vai tentar trazer esse irmão de volta.
Se preciso, você vai buscar ele na casa dele. Você vai fazer o que for necessário para trazer essa pessoa. Porque aqui todos são importantes. Nós não podemos, só porque a igreja cresceu, não ligar quando sai uma ou duas pessoas. Sim, isso tem que doer no nosso coração. E saber assim, se ela está em outra igreja, está tudo bem, estão em paz. Mas se ela parou de frequentar a igreja, se ela está longe do Senhor, vamos orar por essa pessoa, vamos trazê-la de volta, vamos guardar isso no nosso coração. E é para isso que Deus nos chama. Amém, queridos? Culto de ceia assim. Nós estamos refazendo nossa ideia de igreja. A igreja ela tem que ser comunitária. A igreja é um ajudando o outro. A igreja a gente reparte até o que tem com o nosso irmão. A igreja a gente pega o irmão, abre o armário lá de casa, pega alimento e vai doar para o irmão. Isso é igreja. Eu vou terminar contando uma história muito rápida aqui para vocês, que a maioria de vocês sabem dela. Mas tem gente que não sabe, então eu vou contar. Nós como cristãos, como eu me lembro que eu tinha pregado aqui no culto, né? E eu preguei assim, prega o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Prega com a tua vida, prega com generosidade. Saindo do culto aqui, eu vou ser rápido porque já deu horário. Saindo do culto aqui, saímos bem tarde, eu e a Magda, eu e minha esposa. Chegamos ali em Osasco, ali na Autonomista, tem uma praça ali que a gente chama Praça das Bandeiras, como quem vai entrar para a Rua da Estação. Por alguma razão eu ia ali por baixo, eu mirei o carro. No que eu mirei o carro, eu vi um cara de moto junto com uma outra pessoa atrás, parou na minha frente, foi descendo da moto e já foi abrindo aqui. Eu falei, é assalto. E aí o cara já fez sinal para o cara que estava vendendo ali balinha, parecia tudo muito combinado, né? Notei que era uma mulher, né, que estava ali junto, mas foi assim, abrindo a bolsa, eu achei que ia tirando o revólver. Eu falei para minha esposa, falei, querida, fica atenta, eu acho que é assalto, se der eu saio por ali, né? Fiquei preparado, o cara tira o casaco, chama o rapaz que estava vendendo balinha, falou, rapaz, está muito frio para você ficar aqui assim, toma isso daqui, casaco lindo, deu para o rapaz. Que a mulher estava mexendo na bolsa, tirou um dinheirinho para ele, falou, quanto você tem ainda para vender? Ah, tem tanto, me dá tudo, vai para casa. Aí abri o semáforo, eu saí, virei para minha esposa, falei, querida, eu estou com vergonha. Gente, a minha vergonha foi tão grande que eu chorei. Eu estou com vergonha, eu fiquei emocionado com aquela cena. E a minha esposa também, nós juntos ali, oramos a Deus, abençoamos aquele casal. Falei, que casal crente, com dois incrédulos aqui, né? Que casal crente. Pois bem, domingo seguinte, eu estou anunciando, pregando para a igreja, no culto aqui da noite. Eu estou pregando aqui na noite. Aí aqui no canto, o pessoal, Anésio, eu no meio da pregação, falei, pois não, foi ele aqui, ó. Eu falei, você era a moça? É, foi meu marido. E aí eu olhei, o rapaz era novo convertido, membro aqui da Carisma, e que ouviu a pregação do pastor dele domingo passado, dizendo que tinha que ajudar os pobres. Gente, eu sou um irmão como vocês, cometo erro como vocês, só sou um comunicador. Mas vamos viver o evangelho juntos, amém? Vamos abençoar as pessoas nas ruas, vamos viver o evangelho fora daqui, não vamos tirar proveito das pessoas, em vez de achar quanto que eu posso ganhar com tal pessoa, isso é só no campo dos negócios que você vê, mas nos campos pessoais, não, quanto que eu posso ajudar essa pessoa, quanto que eu posso me doar. No final da nossa vida, o que vai marcar e vai deixar na história, não é o seu sucesso, os seus títulos que você ganhou, mas o legado que você deixou, o exemplo de vida que você deixou. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Senhor, nós queremos andar com o Senhor todos os dias da nossa vida, te servir de coração. Converte todos os dias o nosso coração ao Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus. Nossa gratidão, a nossa
nosso Deus a nossa adoração. Aleluia. Ele é bom. Glória a Deus. Irmãos queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você viva uma semana com experiências com Jesus no dia a dia. Que você possa pregar o Evangelho todos os dias, até sem falar palavra alguma. Simplesmente com a sua atitude, com suas ações. Vamos ser um exemplo para toda a nossa comunidade e uma inspiração para os nossos irmãos. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós e cuidem de vocês mesmos. Amém? Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Graça, paz, bênção. Deus abençoe. Abençoe os seus irmãos. Deseje uma boa semana para ele. Deseje uma boa semana para ela. Abençoe uns aos outros. Que a graça e a paz estejam com todos.